Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. O Centro Sabiá completa neste mês de julho 32 anos de luta. Uma luta que é por território, por agroecologia, pela comida de verdade, por narrativa. Uma luta que comunica às famílias agricultoras a soberania alimentar. Em 1993, o Centro Sabiá já falava de latifúndio, reforma agrária, produção diversificada de alimentos, da importância do agricultor, da agricultura familiar, para que a comida chegue na mesa de todo o Brasil. Mas que luta é essa? O que muda? Quais os desafios de plantar vidas para um mundo melhor, passados 32 anos de luta? A gente fala e relembra essas 3 décadas com alguns depoimentos hoje. Hoje, a gente caminha na história da agroecologia em Pernambuco. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal, então para não perder nenhum episódio, já clica para seguir a gente. Toda semana tem debate. Simbora comemorar esse aniversário do Centro Sabiá. O Centro Sabiá completa no mês de julho 32 anos de luta. Uma luta que é por território, por agroecologia, pela comida de verdade, por narrativa. Uma luta que comunica às famílias agricultoras a soberania alimentar. Em 1993, o Centro Sabiá já falava de latifúndio, reforma agrária, produção diversificada de alimentos. Falava da importância do agricultor, da agricultora familiar, para que a comida chegue na mesa de todo o Brasil. Mas que luta é essa? O que muda? Quais os desafios de plantar vidas para um mundo melhor, passados 32 anos? A gente fala e relembra essas 3 décadas com alguns depoimentos hoje. Hoje a gente caminha na história da agroecologia em Pernambuco. E quem abre essa série de depoimentos sobre o desenvolvimento agroecológico é Verônica, presidenta do Sabiá, que participa com a gente hoje, trazendo um pouco desse resgate. Verônica, do que estamos falando quando a gente fala de desenvolver a agroecologia, especialmente pensando na história do Centro Sabiá? No fazer do Centro Sabiá é nos conectar com nossas ancestralidades, nossos saberes, culturas, mas totalmente conectados com o momento atual, buscando acesso a todo o conhecimento que nossas gerações acumularam, não disputando, mas dizendo que isso também é ciência, levando e trazendo esses conhecimentos para a academia, inclusive. Entendemos que existem várias formas de viver e desenvolver a agroecologia. No caso do semiárido, ela será as práticas e políticas de convivência, mas também refletindo os problemas e desafios que temos nos campos e cidades. A necessidade de empoderamento das mulheres, da juventude, de todos os sujeitos, reconhecendo nossa diversidade, necessidade de inclusão e superação dessas desigualdades. Reconhecendo as injustiças no campo e a importância do Estado e das políticas públicas para essa superação, fazendo incidência e luta política nas suas diversas dimensões da vida pública. Você acabou de ouvir Maria Verônica de Santana, mulher negra, agricultora assentada agroecológica, educadora popular, feminista. Verônica é hoje presidenta do Centro Sabiá. E o Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá é uma organização não governamental daqui de Pernambuco, fundada em 1993. 32 anos de lá para cá. Escutamos agora Sônia Lucena, nutricionista, doutora em nutrição, vice-presidenta do Centro Sabiá. Sônia, continua relevante falar de agroecologia, de agricultura familiar, de agricultura agroflorestal passado tanto tempo? Por quê? Primeiro, eu quero dar os parabéns ao Centro Sabiá pelo seu aniversário de 32 anos. Para mim é um prazer enorme fazer parte dessa entidade, que tem realizado um importante trabalho para a agroecologia no estado de Pernambuco e tem inspirado outras entidades de outros estados através da realização de um excelente trabalho.
O trabalho do Centro Sabiá continua muito relevante, porque seus objetivos continuam atuais. Defender uma produção de alimentos agroecológicos sempre será necessário, pelo que isso representa para a saúde e vida das pessoas. Fortalecer a agricultura familiar, a agricultura agroflorestal, está em total sintonia com as principais discussões dos tempos atuais, que são alimentação adequada e saudável através de comida de verdade sem veneno, e é isso que a agricultura agroflorestal e familiar produz. E também a contribuição que esse tipo de produção traz em momento de muita preocupação que vivemos atualmente com as alterações climáticas. Por fim, mas não menos importante, ainda é fundamental continuar nessa luta para conscientizar os governos a estabelecer prioridades na elaboração de políticas públicas, priorizando a agroecologia, a exemplo do que o Centro Sabiá faz. Você ouviu a vice-presidenta do Centro Sabiá, a nutricionista Sônia Lucena. O sabiá é pássaro, simboliza biodiversidade. Tem mais de 300 espécies no mundo todo. E a sabiá também é uma árvore da caatinga, adaptada aos climas. O Centro Sabiá se espalha também e também se adapta. Região metropolitana, zona da mata, agreste e sertão de Pernambuco, abraçando e lutando por agroecologia em todo o território. A gente ouve agora a Riva Almeida, equipe técnica do Centro Sabiá, lá no sertão. Riva, é estratégico lutar por adaptação climática, por convivência com os climas e por essa agroecologia no meio de tantos territórios, desde o cais até o sertão? Então, João, eu acho que sim. É profundamente estratégico lutar por adaptação climática, pela convivência com os diversos climas, pela agroecologia, especialmente porque o sabiá atua em territórios que são distintos, né? Você mesmo disse. A nossa ação vai do cais ao sertão, vai da Mata Atlântica à Caatinga. Então, essa luta ela não é apenas uma resposta à crise climática global. Ela é também uma afirmação da soberania alimentar, da justiça social, do respeito às especificidades culturais, às especificidades ambientais de cada região. Então, a agroecologia propõe um modo de vida sustentável que não é só de produzir de forma orgânica, sem veneno, mas é uma proposta que valoriza o conhecimento local, protege os recursos naturais, promove a resiliência dos povos, das comunidades frente aos extremos climáticos. Em contexto como o sertão, por exemplo, onde a escassez hídrica é um desafio permanente, constante, faz parte desse clima. Então, adaptar-se a essa região é uma questão de sobrevivência, de dignidade, que é diferente, por exemplo, nos territórios costeiros, né? Na zona da mata, onde as ameaças são outras. A elevação do nível do mar, por exemplo, eventos climáticos extremos impõem outras urgências. E assim, integrar essas lutas em todos os territórios é construir uma sociedade mais justa, sustentável e preparada para o futuro. E a luta por um mundo melhor, a luta por direitos, está na nossa essência, está na essência do Centro Sabiá, que eu acho que segue nesse caminho e com esse compromisso, na sua missão de plantar mais vida por um mundo melhor. Você ouviu Riva Almeida, ela é agrônoma, especialista em educação e conservação e manejo dos recursos naturais no semiárido nordestino. E se você acompanha a agroecologia já tem um tempo, deve saber que é mais que um jeito de plantar. É ciência, é prática, é também movimento. Juliana Peixoto, que trabalha no Agreste de Pernambuco, assessora do Centro Sabiá, vem falar sobre isso com a gente. Afinal, Juliana, pensando nesses mais de 30 anos de agroecologia, o que significa uma agroecologia que é ciência, que é movimento, que é prática no território de Pernambuco? O que isso significa na prática, na assessoria técnica? Que papel tem o Centro Sabiá nesses anos? O Centro Sabiá tem o papel de continuar plantando mais vida para um mundo melhor, para que famílias agricultoras consigam acessar seus direitos à alimentação de qualidade, à água, à terra, fortalecendo assim nos territórios um até
assistência técnica e extensão rural, feminista, antirracista e agroecológica. Porque sem feminismo, sem juventudes, sem povos e comunidades tradicionais, não tem agroecologia. Significa um processo de desconstrução e construção contínua, para fortalecer relações ambientais mais equilibradas, que preservem e que conservem os recursos naturais, associada à produção de alimentos e também à criação animal, e reafirmando o lugar de defesa da segurança e soberania alimentar, que estas relações elas sejam socialmente mais justas e que tenham viabilidade econômica. Significa mobilizar as famílias agricultoras e povos e comunidades tradicionais, com enfoque às mulheres, às juventudes, para ocupar espaços de direito, espaços como associações rurais, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Câmara Municipal de Vereadores e Vereadoras, espaços de comercialização como feiras agroecológicas, entregas de sua produção a mercados institucionais como o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, e PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Significa que a partir da valorização dos conhecimentos da agricultura familiar, as oportunidades dentro das ações dos projetos e acesso às políticas públicas, famílias conseguem transformar suas realidades para melhor, com mais dignidade, mais qualidade de vida e desenvolvimento sustentável para o semiárido. E é verdade, é do sertão até o cais. Você ouviu Juliana Peixoto, assessora técnica do Sabiá. Olha, falar de produção de comida, de mexer com terra, de agricultura, não é mais um assunto apenas do campo não, viu? O Centro Sabiá, historicamente, é uma organização de luta por agroecologia, pela agricultura familiar. Uma agroecologia que cabe nos centros urbanos, que também cabe na cidade. Que agricultura é essa que existe e resiste nos centros urbanos? Quem fala disso com a gente é Simone Arimateia, assessora do Sabiá, agroecóloga, que trabalha com agricultura urbana bem no meio do Recife. Simone, hoje é possível falar de agroecologia nas cidades? Qual o papel do Sabiá nessa ação? É possível sim falar de agroecologia nos centros urbanos. Na verdade, sempre existiu, né, o hábito do plantio, do cultivo de ervas, de frutíferas, até de hortaliças por vezes, nas residências, né, nas casas com quintal, nos terreiros, nessas áreas mais periurbanas, perto dos centros urbanos. Mas a gente observa nas últimas décadas que, com o crescimento das cidades, cada vez mais esses espaços vão sendo suprimidos, vão sendo retirados de tal forma que a gente precisa hoje incidir e lutar pela criação de hortas comunitárias, de quintais produtivos, de fomento, de ações que garantam, né, que a gente continue tendo produção de alimento perto das nossas residências. A gente hoje vive uma realidade que é de desertos alimentares dentro dos centros urbanos. São extensas áreas onde você pode caminhar e você não vai encontrar alimentação nenhuma para coleta. E isso é um fator bem preocupante. E é aí que é a ação, né? Aí que reside a ação e o papel do Centro Sabiá. O Centro Sabiá tem desenvolvido parcerias com companheiros e companheiras que lutam pelo acesso à moradia, pelo acesso a direitos, à água e à alimentação dentro dos centros urbanos. E é dessa forma que a gente tem assessorado e acompanhado algumas hortas urbanas, quintais produtivos, becos produtivos, dentro da região metropolitana do Recife. Você ouviu a agroecóloga Simone Arimateia. Olha, 32 anos lutando, comunicando, politizando. Sim, meio ambiente, agroecologia, agricultura também é fazer política. Política para o campo, para a moradia, para a convivência. Desde o primeiro 2 Dedos de Prosa, o boletim informativo do Centro Sabiá, a gente já fala de políticas para a convivência, contra a seca. Tema que hoje parece mais distante do nosso semiárido, né? Quem debate essa distância e esse acúmulo da luta é Flávio Duarte, que vem participar com a gente para falar sobre o avanço das políticas de convivência com o clima no semiárido ao longo de 32 anos. Flávio é sócio fundador do Centro Sabiá. Flávio, onde esteve o Centro Sabiá nessa luta?
de décadas por políticas. Olá, minha gente. 32 anos de luta, persistência, criatividade e certa irreverência em relação às coisas que precisam ser transformadas em nossa sociedade. O semiárido nordestino, o semiárido brasileiro não é o mesmo de 32 anos atrás. As transformações alcançadas pelas comunidades rurais no Nordeste, pelos movimentos sociais, pelas organizações não governamentais, é surpreendente do ponto de vista da realidade que vivíamos há 32 anos atrás, né? Conceitos como o pequeno produtor, combate à seca, o Nordeste tem que ter políticas compensatórias de enfrentamento à seca. Tudo isso era a realidade que a gente tinha há 32 anos. Hoje ainda temos muitas desigualdades, né? Ainda temos muito o que fazer, aperfeiçoar as políticas públicas, a gestão pública dessas políticas, ter mais orçamento para as políticas de desenvolvimento, de combate à concentração de renda, às desigualdades. Mas o Centro Sabiá foi um expoente nessa luta toda. Seja nas políticas de convivência com o semiárido, seja na criatividade, no impulso às transformações necessárias por sistemas de produção, para processos de comercialização, essas parcerias realizadas pelo Centro Sabiá com muitas ONGs, com o movimento sindical, com os movimentos sociais, com os governos também, né? Traz muita experiência, muita sabedoria, muita expertise que precisa ser valorizado, resgatado e apontado para que a gente continue nessa pegada, dando essa contribuição. Parabéns a todos que participam desse processo, os nossos parceiros, os nossos colaboradores, os funcionários, a equipe técnica, coordenação e por aí vai. Parabéns a todos nós, vamos em frente, a luta continua, ela não termina nunca. A luta não termina, mas temos que comemorar a cada avanço necessário. Parabéns. Você ouviu Flávio Duarte, ele que é sócio fundador do Centro Sabiá. 32 anos de luta, minha gente. A gente reflete essa luta enquanto faz agora uma pausa, mas fique aí que a gente reflete mais de plantar vidas para um mundo melhor depois da pausa. Com o tema Mulheres Negras em Marcha por Reparação e Bem Viver, o Julho das Pretas de 2025 mobiliza organizações e movimentos de mulheres negras de todo o país. A ação fortalece ações políticas coletivas e autônomas das mulheres negras em diversos espaços da sociedade brasileira. Chama a atenção para o 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E vai preparar as militantes para a segunda Marcha de Mulheres Negras que vai acontecer no dia 25 de novembro, em Brasília. Julho das Pretas, Mulheres Negras em Marcha por Reparação e Bem Viver. Uma campanha da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, com o apoio do coletivo Obirim e do Observatório de Mídia da UFPE. Dois Dedos de Prosa. O boletim do Centro Sabiá já está no ar. O DDP é um boletim informativo do Centro Sabiá, um boletim impresso e digital que reúne artigos da equipe e de convidados e convidadas para falar sobre campo, cidade, meio ambiente, mudanças climáticas, agricultura urbana e familiar. Tudo isso refletindo os princípios da agroecologia. Tudo isso para falar do Centro Sabiá. O DDP já está no ar. Você pode ler na íntegra em nosso site. Acesse voaflix.centrosabiá.org.br. Dois Dedos de Prosa, o boletim do Centro Sabiá.
Estamos de volta, a gente segue aqui conversando sobre plantar vidas para um mundo melhor. Hoje, nosso assunto é o aniversário de 32 anos do Centro Sabiá. Olha, hoje a gente convive com novos desafios climáticos, políticos e ideológicos. É tudo urgente. De uma agricultura que ainda sofre com veneno. De um campo que encontra dificuldades de conviver com os climas cada vez piores. Onde se encontra a luta do Centro Sabiá hoje, em meio a tantas crises, tantos desafios? Você ouve agora Carlos Magno, que faz parte da coordenação colegiada do Centro Sabiá. Realmente o mundo que a gente vive hoje, em 2025, é um mundo completamente diferente do que vivíamos em 93, quando o Centro Sabiá foi criado. Inclusive eu era um adolescente quando o Sabiá foi criado, lá no sertão da Paraíba. Bom, mas desde lá a gente já tinha coisas que aconteciam. É importante dizer que em 93 foi o ano de uma grande seca no Nordeste. E isso também foi combustível para a criação do Sabiá, para que se conseguisse pensar alternativas, né, a essa seca, que naquele momento só se falava em combate à seca. E o Sabiá apresentava uma outra alternativa para isso, a partir das agroflorestas, a partir do conceito da convivência com o semiárido, a partir da perspectiva de construção de políticas públicas estruturantes para as pessoas que vivem nessa região. Muitos outros desafios se somaram a isso, né? A polarização política, a gente vive num mundo dividido politicamente, a tecnologia, né, que veio para ficar e que aponta soluções incríveis, mas também grandes desafios para a gente, né, de como é que a gente se posiciona num mundo tão tecnológico, olhando para a agricultura familiar, mas também olhando para a ancestralidade e, ao mesmo tempo, pela necessidade da gente também de que agricultores jovens possam também acessar a tecnologia, né, que existe, para além da tecnologia social, das cisternas, da captação de água de chuva, de tudo isso, mas também outros tipos de tecnologias que possam melhorar a vida deles e delas, possam facilitar. Então, eu acho que a gente vive esses dilemas, esses desafios hoje, né, no aniversário do Centro Sabiá, 32 anos, a gente está também vivenciando essa perspectiva. Bom, a gente tem pela frente um mundo novo, né, que está em crise, que é uma crise socioambiental, que não é uma crise apenas de clima, mas também é social, é uma crise de governos que tem acontecido, e o Sabiá tem um papel fundamental, né, como sempre teve, que é ajudar a construir saídas para essa crise, né, seja do ponto de vista ambiental, do trabalho que faz junto com os agricultores, né, com as comunidades quilombolas, seja do ponto de vista da incidência política, né, ajudando essas lideranças, apoiando essas lideranças, né, para levantar sua voz e construir saídas políticas para isso também. Então, o Sabiá, como eu me apaixonei, né, há 17 anos atrás, é uma organização que é moderna. Eu sempre digo isso, que quando o que me fez estar no Sabiá, entrar no Sabiá e buscar trabalhar aqui, porque eu via de fora que ela era uma organização moderna, que estava antenada com as temáticas daquele momento, daquele tempo. Eu acho que ele segue assim, e isso me faz ter muito orgulho de estar nesse lugar e ter feito essa caminhada. Você ouviu Carlos Magno, coordenador de mobilização social do Centro Sabiá, mestre em agroecologia. Olha, um governo ilegítimo depois, o governo Temer, um governo negacionista depois, o governo Bolsonaro, toda uma pandemia, uma volta ao mapa da fome, desmontes políticos, de políticas públicas, de meio ambiente depois, ainda estamos aqui, lutando, resistindo e hoje vivendo um outro governo, um governo Lula, um governo de coalizão. É um novo momento também para o combate à fome no país? A gente ouve agora o depoimento de Alexandre Henrique Pires, ex-coordenador-geral do Centro Sabiá, hoje diretor no Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima. Sim, podemos dizer que esse também é um novo momento para o combate à fome no Brasil. Se nós levarmos em consideração
que do ano de 2022 para o ano de 2024, considerando os 2 primeiros anos do governo do presidente Lula, 24 milhões de pessoas saíram da condição de insegurança alimentar grave e moderada, o que significa dizer que as pessoas melhoraram sua condição e o acesso a alimentos para o combate à fome, que as políticas públicas de distribuição de renda e de acesso aos alimentos do governo federal, em parceria com os governos dos estados e com os municípios, têm surtido efeitos importantes no combate à fome no Brasil. Olá, João Lucas, olá a todos os ouvintes do Canto do Sabiá. É um prazer enorme estar aqui e poder dialogar com vocês, também nesse momento especial de celebração dos 32 anos do Centro Sabiá, que é uma organização necessária para a defesa de direitos no Brasil e no mundo. Nós podemos, voltando ao tema, né? Eu acho que o Centro Sabiá nasceu com essa perspectiva de contribuir com o processo de produção agrícola, de trabalhar com a agricultura familiar, mas, sobretudo, numa perspectiva de combater a fome no campo, na zona rural, fazer essa discussão sobre as políticas públicas, como o programa Bolsa Família, o programa de aquisição de alimentos, a retomada da política de valorização do salário mínimo, as políticas de fomento e de financiamento da agricultura familiar e tantas outras iniciativas do governo federal no combate à fome, elas estão associadas necessariamente a uma agenda do campo popular e democrático, da qual o Centro Sabiá, ao longo desses 32 anos, vem ajudando a construir no estado de Pernambuco, na região Nordeste, no semiárido brasileiro e nacionalmente, né? Então, para a gente, no governo, obviamente, tem um desafio enorme, que é de ampliar cada vez mais as políticas setoriais, as políticas de distribuição de renda e de apoio às populações mais vulnerabilizadas, sobretudo no contexto de crise climática como que a gente vive, considerando o desafio, considerando que grande parte do orçamento está na mão dos parlamentares no Congresso Nacional, né? Mas eu acho que tem uma luta e um processo de negociação tanto no governo como no campo popular, que certamente vai nos ajudar a ampliar e ajudar a que mais e mais pessoas saiam da condição de pobreza no Brasil. Um forte abraço e feliz vida para o Centro Sabiá. Você ouviu Alexandre Henrique Pires, ex-coordenador-geral do Centro Sabiá. A missão, todas essas décadas depois, continua a mesma: plantar mais vidas para um mundo melhor. Pensando nessa missão e já nos encaminhando para o Mete o Bico, eu faço essa pergunta então para Maria Cristina, coordenadora-geral do Centro Sabiá. Maria, são 32 anos de luta daqui do Centro Sabiá. O que tem sido essa missão diária de plantar mais vidas do nosso semiárido, no Agreste, na Zona da Mata, na região metropolitana, enfim? O que significa, Maria, para o Centro Sabiá, plantar mais vidas para um mundo melhor? Mete o bico. Plantar mais vida para um mundo melhor, João, é uma frase que continua nos inspirando. Quando o Centro Sabiá surgiu, lá em 93, surgiu com um objetivo, que era enfrentar a fome no campo. E sempre acreditou que seria possível produzir alimentos preservando o meio ambiente, em harmonia com a natureza, né, como a gente fala muito. E hoje, nesse contexto de mudança climática, né, que tem agravado bastante o processo de produção de alimentos, mostra que a nossa estratégia, né, que é aquela de que era possível produzir alimentos e enfrentar a fome, preservando o meio ambiente, ela está correta, né? Mostra que a saída ela está na agroecologia, na produção agroecológica, na produção a partir de sistemas sustentáveis de produção de alimentos que produzem comida e geram renda, ao mesmo tempo que a gente pode dizer aí que tem vários efeitos, né, que a gente chama aí de serviços socioambientais, ou seja, ao mesmo tempo que produz alimentos e gera renda,
Também preserva o solo, preserva a água, preserva a biodiversidade, né? E quem é que faz isso, né? São os agricultores e agricultoras camponeses, são os povos e comunidades tradicionais, os povos indígenas e os povos quilombolas. Então, a gente pode dizer que plantar mais vida para um mundo melhor não pode estar dissociado à luta pela terra e à luta pelos territórios, né? Pelos povos e comunidades tradicionais. Então, plantar mais vida para um mundo melhor é apoiar tudo isso, né? E essa continua sendo a nossa missão, a missão do Centro Sabiá. Viva o Centro Sabiá! Viva o Centro Sabiá, que é de luta, que está vivo, que resiste e que luta há 32 anos por um mundo melhor, plantando mais vidas por esse mundo melhor. Pessoal, chegamos ao fim do nosso papo. Eu agradeço muito a todos os depoimentos que fizeram parte daqui do Centro Sabiá. Todo mundo que você ouviu tem uma grande história com esta organização, que há 32 anos luta pela comida de verdade, pela agroecologia e por quem produz essa agroecologia. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Muito obrigado, viu, por sintonizar mais uma vez com a gente. E viva o Sabiá, é claro. Mas olha, antes da gente ir embora, preciso convidar você para fazer parte de um sonho, de uma luta, a nossa luta. Em 2025, o Centro Sabiá completou 32 anos. E o que a gente fez em todo esse tempo? Nessas 3 décadas, a gente construiu centenas de agroflorestas, participou ativamente da construção de 1 milhão de cisternas. O Sabiá promoveu e apoiou mais de 20 feiras agroecológicas, 17 hortas comunitárias, combateu a fome com a nossa maior força, a agroecologia. Nós queremos resistir por muito mais tempo. Por isso que a gente convida você a ser um doador, uma doadora do Centro Sabiá. A sua doação transforma vidas. Você pode se tornar um doador de uma forma muito simples, com a doação pontual, que ajuda demais o campo, ou mensalmente, vindo com a gente por muito mais tempo, por uma transformação no campo. Quando você doa, apoia a agricultura familiar, apoia a agroecologia. Doe e faça parte da nossa história. Acesse centrosabiá.org.br/doe. Centro Sabiá, 32 anos, transformando vidas, plantando mais vida para um mundo melhor. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, comigo, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.